quero te convidar para meditar comigo em João capítulo 14, do verso 1 até o verso 6, onde Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus sempre destacou em seus ensinos que a nossa vida na Terra é somente uma preparação para a vida eterna. Ele deixou claro a seus discípulos que seu reino não é daqui, mas também os ensinou a viver como igreja, o padrão do reino de Deus. Para isso, é preciso saber que só há um caminho a seguir, o próprio Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos, Jesus mostra que é preciso crer em Deus e crer também nele, para que nós possamos ter um coração cheio de esperança. Como é a vida daquela pessoa que tem esperança em Jesus? A esperança de quem anda com Jesus tem como base a nossa relação com Deus. Jesus mostra que nós precisamos crer na palavra de Deus e nos seus ensinos, para não ter um coração turbado, para não ter uma vida ansiosa, uma vida sem esperanças. Nós precisamos crer em Deus e crer também nos ensinos de Jesus. Quando Jesus fala sobre crer em Deus, ele está se referindo a todo o conteúdo da palavra de Deus. Ele está chamando os seus discípulos a meditarem nas promessas que estão lá no Antigo Testamento, desde quando Deus fez alianças com a humanidade e prometeu à humanidade que ele estaria preparando um Salvador. Essa palavra de Jesus, creia em Deus, é uma referência a crer em toda a promessa de Deus contida na lei, contida nos profetas, expressa em versos belos lá nos Salmos, onde o Senhor promete essa vida de paz àquele que é fiel aos seus ensinamentos, à sua palavra. É interessante que Jesus inclui também, no entanto, Jesus inclui também crer nele. Quando ele fala sobre crer nele, ele está se referindo aos ensinos que ele próprio apresentou. E Jesus apresenta claramente o reino de Deus, como é o reino de Deus, como é a relação das pessoas dentro do reino de Deus, a partir do Sermão do Monte, a partir das suas parábolas, a partir dos seus milagres, dos seus ensinos, enquanto ele esteve com seus discípulos. Com base nesse conhecimento de Deus, nós devemos ter uma vida de paz. Nós podemos construir uma vida de paz. Nós sabemos tudo aquilo que Deus preparou para nós a partir dos ensinos do próprio Senhor, na sua palavra no Antigo Testamento e também nos ensinos de Jesus, que nos mostra com maior clareza, com maior detalhamento, o que significam aqueles ensinos do Senhor colocados no Antigo Testamento. Isso deve trazer paz para o nosso coração. A pessoa que crê no Senhor, a pessoa que confia em Deus, ela precisa ter paz no coração. O próprio Jesus, lá no livro de Mateus, finalzinho do Sermão do Monte, ele fala sobre não andar ansioso com o futuro, ansioso com o que vai acontecer, porque o Senhor provê para nós tudo o que nós precisamos. Isso deve trazer para nós esperança, tranquilidade de coração, deve fazer com que nós sejamos pessoas que não turbam o coração, porque crê em Deus e crê também nos ensinos de Jesus. Essa deve ser a atitude do crente. Jesus inicia esse capítulo aqui de João 14
falando sobre a atitude, o comportamento, a característica daquele que crê em Deus. É alguém que tem a sua vida firmada na palavra de Deus e a partir daí encontra paz para o seu coração. É que essa pessoa tem certeza da vida eterna. No verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou preparar um lugar. Se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o ponto-chave de tudo isso é o verso 4, onde ele diz: vocês sabem para onde vou e vocês conhecem o caminho. Nesse momento, Tomé se levanta e diz: Senhor, espera aí, nós não sabemos para onde o Senhor vai e também não sabemos o caminho. Que qualquer pessoa que conhece a Deus e qualquer pessoa que conhece os ensinamentos dele tem esse conhecimento sobre a vida eterna. Não tem como você ser um discípulo de Jesus e ignorar a vida eterna. O meu reino é maior do que a vida neste mundo. Nesse texto ele diz: vocês já sabem disso. Sabem porque as Escrituras falam sobre uma vida eterna em toda a sua extensão. Espera-se do discípulo de Jesus que ele tenha esse conhecimento a respeito da eternidade. Nossa vida nesse mundo é um pequeno ensaio, é uma pequena parte dessa existência que não tem fim. Eternidade é uma referência a séculos, milênios, muito tempo, um tempo em que nós não sabemos nem como expressar o significado verdadeiro de eternidade. Eternidade significa não ter fim. 50, 60, 70, 80, 100 anos que nós vivemos aqui são praticamente nada diante do que nós vamos ter com o Senhor de vida eterna. Há um espaço preparado para nós junto ao Pai. Eu estou partindo para preparar um lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para cada um de nós há um espaço especial no coração de Deus. Jesus ressuscitou e ele partiu para o céu para nos preparar um lugar onde nós estaremos com ele na eternidade. Todos sabemos qual é o caminho que conduz à presença de Deus. Jesus disse: vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Esse caminho é ele próprio. A morte e a ressurreição de Jesus foi então um meio para romper as barreiras entre nós e Deus. Jesus perdoa os nossos pecados e assim ele nos coloca novamente em contato com o Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que vai ao Pai. É no sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Ele afirma que ele é a única verdade. Ele não precisou ter essa modéstia que nós tentamos apresentar, que na verdade é uma falsa modéstia. Jesus diz claramente: eu sou a verdade. Como ele disse para Pilatos no momento em que ele estava sendo julgado: conhecereis a verdade vos libertará. E Pilatos então pergunta: o que é a verdade? Jesus é a verdade, os ensinos dele são a única verdade. E ele diz claramente: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aquele que ouve a minha palavra e aguarda, esse é meu discípulo. Então Jesus, ele é a verdade. Ele não precisa ser modesto em relação a isso, porque ele é a única verdade. No início do livro de João, no capítulo 1, ali nas primeiras palavras até o capítulo 2, João apresenta Jesus de maneira bastante clara. Ele diz: ele é a luz do mundo, ele é o autor, na criação ele estava presente, ele é o Senhor da vida, ele é a própria vida, ele é o Senhor. Então Jesus, ele é Deus, e sendo ele Deus, ele se apresenta aqui como a única maneira de ter acesso à vida eterna. Isso foi um choque para Tomé, porque Tomé era um homem muito pragmático, Tomé era prático.
Tomé estava iludido com a ideia de que Jesus ia instalar um reino terrestre. Ele achava que Jesus ia assumir o trono de Davi em Jerusalém e governar sobre Israel. Mas Jesus deixou claro: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é na eternidade. Mas apesar do reino de Jesus ser eterno e ser voltado para a eternidade e se realizar plenamente depois que nós passarmos pela morte ou depois que Ele voltar para nos buscar, para estar com Ele, Ele também coloca uma dimensão terrestre do seu reino. Nós precisamos viver nesse mundo uma vida de paz, precisamos ser luz do mundo, precisamos ser sal da terra, precisamos ser modelo para as pessoas, precisamos ser pessoas que praticam o bem, precisamos ser pessoas que praticam as bem-aventuranças colocadas no Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, para que nós possamos estar incluídos nesse reino eterno de Deus. A nossa vida nesse mundo é a oportunidade que nós temos para nos posicionar em direção à verdade. É uma oportunidade que nós temos para exercer com os nossos irmãos a vida cristã. E no exercício dessa vida cristã, nós preparamos o nosso caminho, nós nos direcionamos rumo à eternidade, onde estaremos para sempre com o Senhor. Tomé demonstra, como a maioria de nós, uma preocupação com a vida prática, com o dia a dia. Tomé estava muito preocupado com seus negócios, com a sua vida política. Tomé estava preocupado com o reino terrestre. E Jesus, então, ele mostra outra dimensão da verdade para Tomé. Eu vou partir para o Pai. E eu não quero que vocês fiquem com o coração perturbado quando isso acontecer, porque eu estarei preparando um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Quero orar com você neste momento. Pai Santo, quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa palavra neste momento. E te peço, Senhor, que o Senhor traga tranquilidade para o coração de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, saber que a nossa vida nesse mundo é passageira, que o Senhor nos criou para que nós possamos viver dessa forma. Que nós temos uma existência temporária, um pequeno trajeto, que é uma preparação para a vida eterna. E te pedimos, Senhor, que o Senhor leve cada um de nós a viver plenamente essa vida terrena. Viver de verdade, praticando aquilo que agrada aos seus olhos, voltados para o conhecimento da sua palavra, crendo em Deus e crendo também em Ti, Senhor, e sabendo, Pai, que um dia nós seremos levados para estar com o Senhor na eternidade. E nesse dia, nós levaremos conosco a palavra que o Senhor plantou em nosso coração. Nós levaremos conosco, Senhor, as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Nós levaremos conosco, Senhor, a certeza de que nosso pecado foi perdoado no sacrifício da cruz. E o Senhor nos receberá, Pai, segurando em nossas mãos e nos apresentando ao Pai, dizendo: Pai, este é mais um que eu comprei com o meu sangue na cruz. O receba na eternidade, Senhor. Cremos nisso, Senhor, e por isso nós descansamos o nosso coração e vivemos como igreja, servindo ao Senhor e também servindo uns aos outros, Senhor, porque essa é a vontade do Senhor para todos nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso e pedimos que o Senhor nos faça meditar constantemente nessa palavra, em nome de Jesus. Amém.